A nossa aula de hoje é sobre trabalhar em casa com um bebê ou filhos, né? Como se organizar para dar certo isso. Para a mãe, né, que deseja trabalhar em casa, seja home office, seja empreendendo com alguma outra coisa ou na internet. Então eu vou falar um pouquinho sobre como se organizar, e principalmente pensando na rotina do bebê, tá? Então, se você se interessa por esse assunto, fica até o final, eu vou trazer várias ideias para que você consiga fazer as coisas que você tem que fazer trabalhando em casa, né? E vou contar um pouquinho da minha história com isso, de trabalhar em casa também. Então, vamos lá, começar rapidinho, sem enrolação, né? Que o tempo da mãe é precioso. Engraçado que eu tô aqui fazendo a aula com vocês e a Dália tá aqui no quarto comigo no berço. Então eu tô praticamente trabalhando como bebê, né? E ela tá sem ruído e ela tava dormindo, ela já começou a se balançar ali que eu tô falando. Então ela já começou a querer acordar, né? A Dália. Mas vamos ver se ela vai continuar dormindo. Aí se precisar eu vou pegar ela, né? Vou pegar ela pra participar da aula com a gente. Então pega aí o seu cafezinho, se você toma café, o seu chá, toma o seu lanche, seu café da manhã. Eu preparei algumas coisas pra gente conversar hoje. Então, essa questão de trabalhar em casa, né? A gente tem diferentes cenários. A gente tem a mãe que empreende com alguma coisa, né? Às vezes a mãe tem uma loja, às vezes a mãe, ela vende alguma coisa de casa. Tem uma cliente minha da consultoria de sono que ela trabalha com Tupperware. Então, ela tem um estoque de Tupperware na casa dela e ela vende Tupperware. E ela tá, né, assim, é um produto físico, mas ela trabalha pela internet, que ela faz as vendas dela e a divulgação também pela internet. Aí eu tenho uma outra cliente da consultoria que ela trabalha fazendo doces. Então, a bebezinha dela dorme e eu até tenho que ver como que ela tava grávida. Aí a bebezinha dela dorme e ela vai fazer os doces dela pra vender na feirinha que tem na cidade dela, também encomendas, né? E eu tenho uma prima também, que ela já tem 2 filhos adolescentes, mas que ela também faz bolos e tortas e vende numa faculdade. E ela também trabalha, a maior parte do trabalho que ela faz é à noite, depois que os filhos dormem, né? E eu tava lembrando que tem também as mães que trabalham home office. Eu falei com algumas, uma cliente minha da consultoria também lá do Canadá, ela é desenvolvedora de softwares e ela trabalha em casa, mas ela é contratada por uma empresa, né? E aí, no caso dela, ela optou por colocar a bebê mais velha na creche. Eu não sei como vai ser com a bebê pequena, que ela tem 2 filhas, né? Mas a rotina organizada da bebê dela vai ajudar ela a ser mais produtiva no trabalho. Eu também tenho uma amiga que ela fazia homeschooling, então os filhos dela... Na verdade, conheço duas mulheres que também estão nesse cenário, que fazem homeschooling e trabalham em casa contratadas, né? Então, é CLT. E assim, o cenário delas organizava assim por blocos, né? Por exemplo, trabalha de manhã, depois trabalha um pouco à tarde e dedica um pouco de tempo ali para educar, ensinar as crianças, passar os conteúdos, ou então passa os conteúdos enquanto tá trabalhando também, fazendo as suas coisas, tá ali com o computador ligado, um olho, como que é? Um olho no gato, um olho no... esse jargão, um olho no pulo, um olho no gato, sei lá. E aí, quem souber me fala aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me fazer, tá? E aí, essa minha amiga, ela tinha esse cenário de trabalhar home office, então ela tinha que cumprir aquelas horas, tá sempre disponível ali no computador, pra fazer tudo que ela tem que fazer. A Maria gritando ali. E eu acho que a área dela também é nessa área de tecnologia, né? Tipo assim, de software, programação, essas coisas. Eu sou bem leiga nessa parte, assim, de software. Ó a Dália. Dália já se irritou que eu vim acordar ela aqui no quarto. Eu ainda pensei, vou fazer a live em outro quarto. Mas aí eu quis vir fazer aqui mesmo, porque as minhas coisas já estavam aqui, mas prejudiquei o soninho dela, tadinha. Ela tá reclamando ali no berço. Vamos ver se vai dar pra ficar sem pegar ela. Então, a gente tem esses diferentes cenários de mulheres que trabalham, mesmo com os filhos em casa, sem precisar deixar o filho o dia inteiro na tela,
sem precisar, às vezes se a pessoa tem, né, as condições, contrata uma ajuda para casa, porque se a mulher tá nesse cenário de tá trabalhando, ela vai conseguir, né, às vezes ter uma ajuda uma vez na semana ou ter até uma babá. Então, mas é possível mesmo sem isso. Aqui ou então muitos maridos também trabalham em casa e as mulheres às vezes precisam fazer uma reunião, precisam, sei lá, atender algum cliente, fazer alguma coisa. E aí o marido ajuda também, né? Ele tem uma pausa ali no trabalho dele e colabora com a esposa. Então, aqui no meu cenário, por exemplo, que eu trabalho como consultora de sono em casa. Então, os atendimentos que eu faço da consultoria, eu faço online. Então, eu faço assim, uma chamada de vídeo, igual a gente tá fazendo aqui. Eu ligo a câmera do meu celular e converso com a mãe e depois eu vou atendendo ela pelo WhatsApp. E é 1 hora que dura, às vezes 40 minutos. E aí o meu esposo fica com as crianças. Então eu sempre tento organizar a minha agenda de acordo com a agenda dele, que de trabalho, para ele conseguir me ajudar. E também, às vezes, eu marco à noite. Tipo assim, 9 da noite. Por exemplo, às vezes o seu marido trabalha em casa ou então trabalha fora. Mas 9 da noite ele tá em casa, você coloca os filhos pra dormirem cedo. E aí você 9 da noite faz o seu atendimento. Se fosse como um formato do meu, né, que é de consultoria. Aí 9 da noite você atende a sua consultoria. Atende a sua cliente por chamada de vídeo. Então é muito possível se organizar para isso. Que muitas mães pensam, não, mas eu não tenho como, porque não tem ninguém para ficar com os meus filhos. A maioria das famílias 9 da noite já tá em casa, né? Nas cidades grandes talvez não, porque é muito trânsito, demora e tudo mais. E aí 9 da noite faz esse atendimento. Quando eu comecei a atender consultoria, eu fazia assim. Eu atendia 9 da noite, que o meu esposo tava no escritório e eu tava em casa. E aí eu colocava as crianças pra dormir e eu sozinha em casa com todo mundo. Com 3 filhos, né? Que eu tinha 3 naquela época, quando eu comecei. E aí eu atendia 9 da noite, as mães. Eu só agendava à noite, porque eu sabia que eles estariam dormindo. E alguns dias o meu filho mais velho, que é o que eu demorei mais para fazer educação de sono, que é o que dá mais trabalho, às vezes ele não estava dormindo ainda. E aí ele ficava lá, me olhando, às vezes me atrapalhava, mas aí eu atendia a mãe ali de casa. E dava muito certo, muitos formatos. Às vezes é uma mãe arquiteta, uma mãe que é psicóloga, que faz atendimento online. Como que você se organiza tendo bebê ou então tendo filhos mais velhos? Assim, a rotina do seu filho tem que estar organizada. Então a gente tem esse monte de cenário diferente. Então é que eu anotei, a gente tem que pensar em estratégias na rotina, não tem jeito. Eu acho que eu vou pegar ela, que ela tá chorando. Que a mamãe veio te acordar, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Olha assim, mamãe não deixou eu dormir, não. A minha mãe não deixou eu dormir, gente. A minha mãe veio me acordar aqui no quarto, me incomodar. Eu tava dormindo de boa, minha mãe veio aqui ficar falando na minha orelha. Tanto quarto na casa, ela veio me incomodar. Nossa, é verdade, podia ter ficado no escritório do marido, né? Sei o que eu vim fazer aqui no quarto, acordar ela. Podia ter ficado lá no escritório. Enfim, aí o que eu tava falando, das estratégias na rotina. Então, se é uma mãe que ela quer empreender, ou que ela vai trabalhar home office, ou até a mãe que vai trabalhar fora, ela precisa dormir bem. Assim, dormir bem é uma questão de necessidade, mesmo pra mãe que não tá trabalhando, pra mãe que tá em casa, não apenas, né? Porque tá em casa já é um serviço que por si só deveria ser remunerado, né, gente? Vamos convenhamos. E aí acontece assim, mesmo a mãe que não tá fazendo nada assim pra ganhar dinheiro, tá pra fazer dinheiro, pra trabalhar, só tá trabalhando em casa, que é um trabalho muito exigente já, a gente sabe. Ela precisa ter energia, ela precisa estar descansada, porque senão ela se sente frustrada, ela não dorme bem à noite, aí ela acorda meio-dia, 11 da manhã, o dia não rende, aí ela não consegue fazer nada, ela não consegue cuidar dela, ela não consegue nutrir os hobbies dela também, fazer coisas que ela gosta, às vezes um exercício físico, às vezes uma leitura, às vezes nem ver uma série ou um filme, né? A mãe, ela tá tão esgotada que ela não consegue fazer nada.
ela às vezes perde tempo só, assim, ó, subindo o feed do Instagram, sei lá, TikTok, fica perdendo o tempo dela. E ela vai se sentindo ansiosa e triste, porque ela sabe que ela não tá sendo produtiva. Aí ela não consegue nem, às vezes, ter um momento de oração, de intimidade com Deus. Ela não consegue fazer nada que ela queria, porque ela não está conseguindo ordenar as coisas. Ela não está descansando. Então, por isso que eu falo pra vocês, o sono do bebê tem que ser a nossa prioridade, a rotina do bebê. A Dália, por exemplo, ela tá dormindo umas 6 horas direto à noite. Acho que tá indo até 7 horas direto, ela tem 2 meses. Então ela mama ali às 11, depois todo santo dia ela acorda às 5h30 da manhã e mama. Então eu sempre olho o celular. Eu sou igual um zumbi de madrugada, não tô assim, eu pego ela dormindo, dou mamar na minha cama, depois eu coloco ela de volta no berço, que fica ao lado da minha cama, né? E eu sempre olho no relógio, 5h30 da manhã. Aí eu acordo 5h30 da manhã e depois eu acordo 6h10 de novo pra arrumar as coisas para as crianças irem pra escola. Os maiores, né? Então eu acordo 5h30, depois durmo mais um pouquinho, depois acordo de novo 6h10. E isso que eu fui dormir sempre às 11 da noite, né? Então eu tenho na minha noite essas 5 horas e meia direto. E a gente sabe que pra mulher o mínimo necessário é de 6 horas a 9 horas de sono, que seria o necessário para a mulher ficar saudável, ficar bem, né? Então, alguns dias eu ainda fico muito cansada, por ter acordado 5h30 da manhã, depois 6, chega ali 3 da tarde, eu já tô assim, exausta, tô muito cansada. Alguns dias eu tiro um cochilo, outros eu não consigo, né? Mas assim, eu ter essas 5 horas direto, eu sei que é luxo. Muitas mães não dormem 5 horas direto há anos, porque elas acham que é normal ficar sem dormir, que é normal não ter rotina. Sendo que não é normal. O bebê, ele tem que dormir. Quem mais sofre com a privação de sono é o próprio bebê, né? Então, por isso que eu tô falando, seja a mãe que vai trabalhar de casa, seja a mãe que vai trabalhar fora, seja a mãe que vai ser dona de casa, qualquer coisa você tem que estar descansada, senão você não vai conseguir desenvolver bem a sua missão, o seu trabalho. A gente sabe que é uma doação de vida, né? Ser mãe, esposa, dona de casa é um sacrifício de amor mesmo. Que hoje o mundo diz que é perda de tempo, mas não é. Mas a gente tem que ordenar as coisas. Viver na desordem não dá. Né? Deus não pensou a vida da mulher para viver na desordem. Sem ter horário para nada, sem ter uma rotina, a mulher infeliz que não consegue fazer nada por ela, e nem cuidar bem dos filhos. Às vezes ela a casa está precisando aumentar a renda, que hoje a gente sabe que a inflação está muito alta, está tudo muito caro. A gente vai, o mercado não está rendendo. Cadê a picanha pra gente comer, né? Então a mulher que ela tá precisando ajudar em casa e às vezes ela não tá conseguindo porque ela fica dividida, como eu não vou, eu hoje, eu não quero colocar os meus filhos na creche para eu ir trabalhar fora, eu quero ficar com eles, até porque são 5 crianças, né? Aí às vezes até para pagar uma babá não compensa, vai ser muito caro. Ou então o que eu gastaria trabalhando fora não vai ter lucro nenhum. Muitas vezes acontece isso, a mulher trabalha fora, mas ela paga, gasta com não sei o que, creche, paga creche, não sei o que. No fim, ela não tá recebendo nada do que ela tá trabalhando, então não tá compensando. E existe a opção, sim, de empreender em casa, né? E eu criei até essa semana o Produto Amável, que é um e-book, Crie Seu Produto Amável. Que o que é isso? Vai ser um e-book e um workshop que eu vou fazer no sábado que vem, para as mães que querem desenvolver um produto digital. Como eu, que tenho a minha consultoria de sono, é um produto digital que eu vendo pela internet. E tenho também os meus e-books, os meus cursos, são produtos digitais. E eu quero ensinar as mães essas estratégias de marketing. Como que elas criam um produto, como que elas encontram o público-alvo, como que elas encontram o nicho, como que elas vão aprender a criar um conteúdo estratégico no Instagram, como que elas vão cadastrar o produto delas, qual plataforma vender, qual forma de pagamento ter.
Então, eu coloquei nesse e-book todas essas estratégias de marketing para você desenvolver o seu produto. Você encontrar o seu público-alvo, você encontrar o seu nicho, em qual meio você vai falar, né? Maternidade, ou então é na sua área que você tem. Então, eu criei esse produto, que Crie Seu Produto Amável, né? Que é um e-book e workshop que vai ser sábado que vem. Aí o valor é R$47 para quem está lá no meu grupo, que eu coloquei nos stories. Quem está no meu grupo. E aí as mães que entrarem, elas vão receber... É tipo uma consultoria minha, realmente, para começar a empreender na internet, né? Com o seu próprio produto. Então, não é uma coisa, assim, de afiliada que você vai vender de alguém para você ganhar comissão. Não é isso. Você vai criar o seu. Por exemplo, você é uma mãe que você quer falar... Você é muito boa em ter paciência, por exemplo, com seus filhos. Você é uma mãe muito paciente, muito calma. Você tem essa virtude aí da paciência. E você quer ensinar isso para outras mães. E você tem uma experiência com isso. E aí, o que você faz? Você pode criar um e-book, você pode criar um aulão, você pode criar uma consultoria. Você cria o seu produto que você vai depois vender na internet. E aí, nesse material, eu ensino você como criar esse produto do zero, com todas as estratégias de marketing, para você já começar a buscar o seu público-alvo e vender ele, né? Que foi? Que foi? Olha só, a Dália tá com um bumbum de pano, ó. Bumbum de pano. E aí, eu criei esse e-book para ajudar as mães a criarem os seus produtos digitais, né? Para elas fazerem o que eu faço. Que eu faço o quê? Trabalho pela internet em casa com os meus filhos, com o meu próprio produto, né? Eu não vendo nada de ninguém, é o meu. E existem também outras formas. Isso é uma forma também. Você vender de outra pessoa, você ganha comissão como afiliada. Aí no meu caso, não. Então eu ensino você a criar o seu produto e vender na internet. Por exemplo, uma mãe que ela é arquiteta e ela quer ensinar, por exemplo, donas de casa, ou então arquiteto decorador, quer ensinar donas de casa a decorarem as suas casas de uma forma elegante e aconchegante. Aí essa mãe pode criar esse material, que ela vai escolher o formato, se ela quer fazer um e-book, fazer um aulão, fazer um curso, fazer uma consultoria, fazer uma mentoria, fazer um planner. Ela vai escolher qual formato ela quer e depois ela vai atrás do público-alvo dela e vai vender isso na internet. É uma coisa que funciona muito. Não é uma coisa que está saturada, assim, todo mundo tá fazendo. Não. Que realmente as pessoas que persistem de verdade são poucas. Muita gente começa, mas muita gente não persiste. Então também não tem retorno, né? Porque é uma coisa assim que você tem que persistir, que é no longo prazo. E é um meio também de você, assim, ter o seu negócio e ajudar sua família, né? Fazer mais renda. Então, essa semana tá com as inscrições abertas para esse workshop. E se você quiser, é só falar comigo no direct, no link da bio. Mas depois eu vou colocar um link também nos meus stories para quem quiser participar. E aí eu chamei até o meu esposo, porque o meu esposo ele é muito especialista nisso, né? Nesse mercado da internet. E eu chamei ele para ensinar essas estratégias também, para dar uma aula para ensinar. Então aí a gente vai ter também essa ajuda dele no sábado. E a minha ajuda falando como criar o seu produto, como encontrar o seu nicho, como desenvolver, como começar a vender e também a rotina, a questão de se organizar com o bebê, com os filhos, né? Para que isso dê certo, de verdade. E aí agora eu vou falar algumas estratégias para mãe que quer trabalhar em casa tendo bebê, tendo filho, como que ela faz, né? Isso, ó. Algumas estratégias aqui que eu anotei. Por exemplo, isso aqui, pegar o bebê no colo e fazer o que tem que fazer com o bebê no colo. É uma estratégia, né? A Dália, acho que ela quer mamar agora. Ai, minha mamãe me acordou, eu tava dormindo. Então, a gente tem essa forma, né? Pegar o bebê no colo e fazer o que tem que fazer. Mas às vezes não dá. Tipo a mãe que faz doce pra vender. A mãe que trabalha no computador, que tá ali, tem que fazer planilha, a mãe que tá atendendo o cliente. Eu tenho uma amiga também, que ela era minha social media, a Jaque, que agora
Eu fiquei muito feliz que ela tá trabalhando home office, então com um salário fixo, né? Que é tipo um CLT que trabalha em casa. E ela queria muito isso, né? Porque a família dela também precisava muito. E aí ela conseguiu. E agora ela tá nessa adaptação de rotina mesmo. Porque a bebê dela fica com ela ainda tem uma rede de apoio, que é a avó dela, acho que a mãe dela dá uma força também, a mãe dela. E no meu caso, não tenho rede de apoio, porque eu tô em outro estado, não tem nenhum parente meu aqui. Então é só eu e meu marido mesmo, a gente tem os nossos poucos amigos, né, mas cada um com a sua vida. Então é realmente caso de muita emergência. Então não é aquela coisa assim, não, eu tenho minha vizinha ali que vai me ajudar com a criança se eu precisar. Eu tenho a minha prima que mora perto, que eu posso contar com ela. Eu não tenho isso. Eu tô literalmente sozinha em outro estado. Minha família é de São Paulo. E eu tô no Paraná, no interior. E então, mesmo eu nessas circunstâncias, eu tive que fazer acontecer. Porque realmente era uma coisa que eu gostava, né? Eu queria me ocupar, além das minhas ocupações. E dá certo, mesmo se você não tiver rede de apoio. Mas é aquilo, você precisa organizar a rotina para atender as necessidades básicas das crianças. De refeição, de café da manhã, de tempo ao ar livre, de soneca. E assim, eu sempre falo aqui, ó, a Dália, ela faz sonecas de 2h30, 3 horas. Por que ela consegue fazer essas sonecas boas? Porque ela tem autonomia de sono. E eu fiz o quê? Eu incentivei a autonomia de sono natural. Aquela que o bebê já nasce com ela. Então eu não precisei fazer treinamento de sono, que é aquela coisa, a gente aplica uma técnica com o bebê para ele aprender a dormir, para ele conseguir passar pelos ciclos de sono. Eu não precisei fazer isso, porque eu ensino desde o nascimento. Eu acredito que os bebês já nascem sabendo se autorregular. Claro que muitas vezes eles vão precisar de ajuda para adormecer, né? Como eu usei o ruído branco, para ser essa associação positiva, para ajudar ela a dormir. Engraçado que sumiu meu aparelhinho e eu tô deixando ela dormir sem nada agora. Então tá autonomia de sono total. Eita! E aí, ela faz sonecas longas porque ela tem autonomia. O meu bebê de 1 ano e 9, que eu tenho 5 filhos, pra quem não sabe, né? Então, o meu bebê de 1 ano e 9, ele também dorme 3, 4 horas da tarde, que agora ele já tá fazendo uma soneca só. Então, pensa, eu tenho 4 horas da minha tarde, gente, com o bebê arteiro, que a gente sabe que o bebê de 1 ano e 9 meses só faz arte, né? Hoje de manhã ele pegou o pacote de pipoca, jogou no chão, todos os milhos. Foi 1 segundo que eu pisquei, ele pegou o pacote de pipoca e jogou tudo no chão. Ficou jogando as pipocas pela cozinha inteira. Então, assim, eles são muito arteiros nessa fase. Se a gente piscar, fez arte, perigoso. Então, bebê nessa idade tem que ter rotina, tem que fazer soneca boa, tem que dormir a noite toda, principalmente. 1 ano e 9 já tem que dormir a noite toda, quase 2 anos. Tem muita criança aí de quase 2 anos que não tá dormindo. Então, assim, tá muito errado. Ele precisa dormir. Todo bebê é capaz de dormir, tá? Basta aprender, basta ter uma boa rotina, basta ter os pilares do sono atendidos. E aí, penso, meu filho, ele dorme 4 horas da tarde. Se eu, né, fosse bem organizada, eu conseguiria trabalhar muito. Mas eu também tenho as demandas da casa, eu não tenho ajuda em casa, então é eu 100% para fazer tudo. Eu não exijo do meu esposo que ele faça nada em casa, porque ele tem as demandas bem urgentes do trabalho dele também. Então, assim, sou eu e eu, né? E ainda tem as crianças maiores que precisam de atenção. Tem o meu filho mais velho que é hiperativo, então ele tem bastante trabalho. Porque ele tá sempre muito agitado, então ele tem que estar sempre com alguma tarefa, sendo direcionado no que fazer. Então, mesmo se a gente não tiver no cenário ideal, é possível. Eu tava falando das estratégias. Então tá, uma estratégia é que o seu bebê tem que fazer boas sonecas, para que o seu dia renda. E não é que assim, ele é um robozinho que ele tem que dormir bem todo dia, mas a maioria dos dias ele precisa dormir, por uma questão de fisiologia, de desenvolvimento da saúde dele. Enquanto o bebê dorme, ele cresce, as células se renovam, ele aumenta a imunidade. Então, às vezes, muita gente fala, essas mães querem que o bebê dorme porque elas não querem cuidar do bebê. Nada a ver. O bebê tem que dormir porque é saúde. Se a mãe não dorme, ela fica doente.
Se o pai não dorme, ele fica doente, ele também tem risco de não produzir o que ele precisa produzir no trabalho dele, que é o sustento da família. Então, assim, é uma realidade que todo mundo precisa dormir. O bebê precisa dormir para ele ficar saudável. Eu atendi uma mãe na consultoria faz, acho que, dois anos, que o marido dela ajudava muito ela de madrugada. E ele ia destruído pro trabalho no outro dia. E isso acontece muito. Dos pais que estão ali junto com a mãe, sofrendo juntos, sem dormir. E depois esse pai, como que vai ficar o trabalho dele no outro dia? Ele vai cada vez produzindo menos. Isso, né, é um risco para ele também. Ai, gente, eu tô brava que eu quero mamar um pouquinho. Então vamos pensar em outras estratégias. Então, o bebê fazer boas sonecas, você vai conseguir produzir bem no seu trabalho. Também o chiqueiro, o berço, para o bebê brincar em segurança. Eu tenho muita dó quando a mãe fala que ela não tem berço, que o bebê dorme na cama Montessori. Pelo menos ela tem que ter um chiqueirinho, então, se ela não tem berço, para o bebê poder ficar em segurança ali em alguns momentos. Porque se essa mãe não tem rede de apoio, pensa, como que ela vai ir no banheiro, fazer uma coisa urgente em casa? Ela leva o bebê pra fazer tudo. Eu vou virar aqui rapidinho pra eu dar mamar pra ela. Eu vou conversar com vocês desse jeito. E aí, essa mãe, ela não consegue ter muita liberdade na rotina dela, se ela tá sozinha. Porque ela não consegue fazer nada, porque ela não tem como deixar o bebê em segurança. Ela assim, corre o risco de acontecer alguma coisa. Por exemplo, se for um bebê de 1 ano que já tá andando, e aí ela quer usar o banheiro, como que ela faz se o bebê não tem como estar preso? Ela pode prender no carrinho, mas o carrinho não é tão seguro quanto o berço. Né? O bebê pode cair, alguma coisa, se soltar, então não é tão seguro. Por isso que eu sou totalmente apoiadora do berço. Principalmente para a mãe que fica sozinha. E é a realidade da maioria das mães, estar sozinha em casa. Então, quando a mãe tá nesse formato que ela quer trabalhar, ela tem que se dedicar, né, todo dia, dependendo se é home office, CLT, é mais exigente, que ela tem que cumprir aqueles horários. Mas se ela tá como autônoma, como eu falei pra vocês, para criar o seu próprio produto, então ela tem mais liberdade. Eita. Ai, Dália só engasga. E aí, ela trabalha a hora que ela pode. Então, por exemplo, ela trabalha na soneca, ela trabalha no sono noturno, um pouquinho ali à noite. E isso dá muito certo também, quando a mãe tem o produto, né? O produto próprio dela. E aí, ela tem mais liberdade para ajustar a rotina dela da forma que ela consegue. Principalmente com a bebezinha pequena, como é meu caso aqui. Que eu tenho a Dália, então eu produzo conteúdo quando eu consigo, eu faço live quando eu consigo, eu atendo as mães quando eu consigo, então eu faço a minha agenda e os meus horários. Isso, assim, é bom e é bem ruim também, né? Porque você tem que ser bem organizada, você tem que... realmente não tem pé pra preguiça, que ou você faz, né? E é engraçado que aparece tanto meme pra mim aqui no Instagram, esses memes de, eu saí do CLT pra ter liberdade, deixei de trabalhar 8 horas por dia, agora eu trabalho 80 horas por dia. Porque é assim, você tem que se dedicar mais, mas você tem a sua liberdade, né? Uma mãe falou pra mim lá no grupo que eu fiz, né, pra falar sobre isso. Eita! Que aí essa mãe, ela trabalha com engenharia, parece, e ela trabalha em casa, home office, pra ficar com as filhas, né? Então ela fica com as filhas dela e tá com esse trabalho home office também. Então é uma coisa que tá bem comum hoje em dia. Às vezes você tá achando que não é possível, e muitas mães estão trabalhando nesse formato, mas tem que ir atrás mesmo. Não é uma coisa que se você não for atrás vai aparecer, né? E o formato que eu falei pra vocês, de criar o seu próprio produto, como eu tô ensinando vocês a criar o seu próprio produto. Então, quem quiser participar, é R$47 pra você agora, né? Pra quem tá lá no meu grupo, é R$47. Depois vai ser R$197. Pra você receber o material, o e-book e também o workshop, pra você aprender a fazer isso na prática, né?
aprender a fazer o seu produto mesmo. E aí você pode tirar dúvida comigo, falar sobre como começar, tudo. Assim, se ficar com alguma dúvida, que eu já vou explicar tudo e tá tudo lá no material também. Então tá bem legal esse material, vai ser só essa semana, né? Porque eu não vou ficar falando muito disso aqui no meu perfil, que o meu foco é falar sobre o sono do bebê. Mas eu resolvi que eu queria ajudar essas mães que querem ajudar na renda de casa, ensinando o que eu aprendi. Então, se você quer aprender, é essa semana só, depois eu não vou falar mais sobre isso. Então é isso, gente. Tô terminando de dar uma pra Dália aqui e eu já vou continuar falando algumas estratégias pra trabalhar em casa com o bebê. Então, tem que ter a rotina ajustada. O bebê precisa dormir bem durante o dia. Então, agora a Dália resolveu fazer cocô. Oh, meu Deus do céu, mamãe me coloca pra fazer cocô ao vivo, gente. Que vergonha, que vergonha. Então, uma estratégia, beber no chiqueirinho enquanto você precisa focar em alguma coisa, né? Ou então no chão, no tapetinho. Que aí entra naquela questão da autonomia para brincar, que eu falei pra vocês. O bebê que tem segurança emocional em ficar um pouquinho sozinho no chão, no tapetinho. E isso a gente constrói. Essa questão do bebê que nunca brinca sozinho, o bebê que é extremamente apegado, em muitos casos isso foi construído com esse bebê. Esse bebê não teve oportunidade de exercitar a sua autonomia, o bebê ele sabe brincar sozinho, mas muitas vezes ele não foi ensinado isso, porque ele não teve esse hábito todos os dias, né? Aí você deixa ali na hora da atividade o bebê brincando, aí depois o bebê vai dormir com autonomia. Você não precisa passar horas fazendo seu bebê dormir, nem passar horas ninando o seu bebê. Você nina o seu bebê um pouquinho antes de dormir, e aí ele vai dormir sozinho. Então, você não vai ficar 1 hora com seu bebê trancado no quarto fazendo ele dormir. Ele vai dormir em 20 minutos no máximo. Mamou, trocou a fralda, um pouquinho de colinho, ninou, colocou no berço, dormiu sozinho, sem choro, tá? Claro que em alguns momentos pode ser que tenha uma reclamaçãozinha, mas eles dormem bonitinho, sem choro. Então, isso já vai facilitar demais a sua rotina. E é o que é o saudável para o seu bebê também. Então, uma outra estratégia é você criar blocos de trabalho. Por exemplo, aquela coisa, você foca assim, vou trabalhar tantas horas de manhã, 1 hora de manhã. Aí você fala, tá, depois eu vou fazer o almoço, servir o almoço. Trabalhar 1 hora à tarde. Pronto, meia hora à noite. Já deu 3 horas de trabalho aí. E aí você pensa, nossa, Luara, a Dália rotando. Nossa, Luara, mas no CLT a gente trabalha 8 horas por dia, assim. Nas empresas, gente, 8 horas ali é o quê? Com foco mesmo, eu acho que não dá nem 4 horas de trabalho, né? Porque a gente sabe como que é quando a gente trabalha dependendo da área, né? Se eu tô falando, tipo assim, da área de escritório. Área de escritório tem muita enrolação, você perde muito tempo com papinho, conversa antes do almoço, depois do almoço, cafezinho, vai no banheiro, vai não sei o que. É por isso que eu acho que as empresas hoje em dia estão tanto apostando nesse formato de home office, porque a pessoa realmente é obrigada a trabalhar, né? Por mais que ela esteja em casa, ela tem toda a liberdade dela ali, mas ela tem que entregar as coisas. Não que na empresa não seja assim, não tenha que entregar as coisas também, né? Mas eu já trabalhei em escritório, então eu sei como que é. Tem um pouquinho de enrolaçãozinha ali. No fim, você tem que entregar o que você tem que entregar, né? Mas acontece isso. Se a gente for pensar em horas de trabalho mesmo, as horas que a pessoa efetivamente está trabalhando ali com foco, muitas vezes não dá nem isso. Então, crie blocos de trabalho. Se você está empreendendo na sua casa e às vezes você está se sentindo que você não está dando conta desse seu trabalho em casa, cria blocos, assim, tem que ter uma agenda, né? E você faz a sua rotina e a rotina do seu filho junto, para você conseguir casar essas duas rotinas. Aí você fala, de manhã eu vou fazer isso nesse tempo. Aí depois eu tenho que fazer o almoço, organizar isso, organizar aquilo. E à tarde eu faço mais esse bloco de trabalho.
e depois à noite eu faço mais esse bloco de trabalho. E aí, com essa organização, você vai conseguir ter muito retorno, porque você está trabalhando com a sua agenda, está com foco. Porque se a gente for ver o tanto de tempo que a gente perde, às vezes num grupo do WhatsApp, batendo papo, às vezes cuidando do problema de outras pessoas, e aí você tá ali naquele grupo do WhatsApp cuidando do problema de outras pessoas, e você não tá nem cuidando dos seus problemas. Você não tá se preocupando com as contas que você tem que pagar, você não tá se preocupando com, às vezes, um filho que você tem que dar mais atenção para ele, às vezes exercitar mais a leitura dele, ou então trabalhar alguma virtude com ele. Você não tá focando no que é bom, produtivo, virtuoso. Você tá ali, claro, achando que você tá ajudando outras pessoas, mas você tá esquecendo de você mesmo quando você faz isso, né? Quando você não organiza a sua agenda para cuidar das suas coisas. Aí, enquanto às vezes você tá ali preocupada com a vida dos outros, vendo notícia, ou tá ali falando não sei o que no grupo, não sei o que, e aí a sua roupa para dobrar vai aumentando, a sua casa vai ficando suja, os seus filhos vão ficando irritados porque você não está dando atenção para eles, o seu marido vai ficando chateado porque você não está dando atenção para ele. Então, assim, a gente tem que pensar na nossa vida, sabe? Na nossa família, para que elas fiquem bem. E assim, quando você principalmente pensa em ter uma renda, em ajudar a casa, e aí você tem que ter mais ordem. Você tem que ter mais ordem para conseguir tirar isso do papel. Então, chega quanto tempo eu tô falando bastante aqui, ó, tô dando quase, já passou de meia hora, gente. Eu vou. Então, se você quiser participar desse workshop semana que vem para criar o seu produto digital do zero, para você começar a contribuir, fazer uma renda extra para você mesma, né? Fala comigo que você vai aprender do zero como fazer isso, né? O valor para quem está no meu grupo lá do WhatsApp é R$47. Só apenas essa semana eu vou fazer esse workshop, eu vou divulgar ele. Depois eu não vou falar mais sobre isso, porque não é aqui o tema do meu Instagram, né? Que é sono do bebê. Mas como eu aprendi bastante sobre isso, eu quero compartilhar com vocês. Então, tem esse e-book que é Produto Amável, para você criar o seu produto. E ele tem lá todos os passos que você tem que fazer do zero, como descobrir o seu nicho, as pessoas que você vai falar, né, o seu público-alvo, como definir o tema, como vender esse produto, como cadastrar esse produto seu, que você vai criar com o que você sabe para ensinar outras pessoas, com as suas habilidades, tá? Ou um tema que você queira falar, enfim. Então, você vai definir esse nicho. Aí, como é bonitinho esse neném! E vai compartilhar isso com outras pessoas, vai ajudar outras pessoas. Quando a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente ajuda outras pessoas. Como eu, que sou consultora de sono, tenho experiência com os meus 5 filhos, eu ajudo outras mães. E eu recebo por isso. E a mesma coisa, eu tenho esse conhecimento de criar produto digital e eu ajudo outras pessoas com ele. Então, apenas essa semana você pode participar desse workshop, que vai ser semana que vem, sábado, vai ficar gravado, e o material também de apoio que você vai receber. Então, o valor R$47, apenas para quem está lá no meu grupo, tá? E depois, que eu não vou mais falar sobre isso aqui, o valor será R$197, tá? Então, para você que é mãe, que quer começar a trabalhar de casa com o seu produto digital e vender ele na internet. E você nem precisa aparecer se você não quiser, tá? Mas aí, se você aparecer, é claro que você vai gerar mais confiança nas pessoas para comprarem de você. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado comigo. Nós teremos aulas, lives, né, essa semana inteira. Amanhã, se eu não me engano, a gente vai falar sobre ruído branco. Como usar o ruído branco, quando usar, qual comprar, tem que usar a noite inteira, ele ajuda mesmo, quais cuidados a gente tem que ter com o ruído branco. Então eu vou falar sobre isso amanhã na nossa aula aqui no Instagram, tá? Então compartilha com alguma mãe, chama para participar aqui das lives ou para me seguir no Instagram. Então é isso, pessoal, fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode falar comigo no direct ou no link da bio, tá? Eu vou cuidar da Dália aqui, que ficou enchendo a fralda na live. Tchau, gente. Bom dia pra vocês. Muita força aí com o seu bebê, com a sua criança. Fiquem com Deus.